Mais uma vez, aqui estou eu, nesse momento, moralmente fazendo o papel de evangelista para dar continuidade às explanações dos evangelhos de Cristo. Então, abrindo eu aqui a Bíblia, como geralmente todos fazem, buscando um versículo da palavra de Deus e dando a ele uma esplanada para que os ouvintes possam entender o significado da mensagem, e assim aqueles que ainda não conhecem serem evangelizados. Ser evangelizado é ser conscientizado das grandes verdades do Cristo, dos seus fundamentos, o que ele veio fazer no mundo, a respeito da sua promessa e etc. e tal. Então, como evangelista, hoje, no mundo atualmente, que eu tenho considerado um dos maiores evangelistas da atualidade, pela prática, pelo aprimoramento no transcorrer do tempo, foi aquele japonesinho de Kazuo Takayama. A gente aprende muita coisa boa com ele, entende realmente o fundamento da Bíblia. Quanto a mim, sou, é claro, um evangelista amador, mas procuro também perceber a realidade das expressões contidas na Bíblia, da própria palavra do Cristo. Então eu vou buscar aqui, na primeira epístola de João, é o capítulo 3, o verso 7, cujo tema veio para esclarecer a distinção que há entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Tem muita gente que não gosta de ouvir falar em maligno, diabo, demônio, mas é a própria Bíblia que narra essas realidades. É a própria Bíblia que confirma a existência deste ser. Então eu peço aos ouvintes que prestem atenção e tirem as suas próprias conclusões. E faça como eu, vá pela lógica. Porque em havendo Deus, evidentemente que Deus não age contra a lógica, de forma alguma. O itinerário de Deus, para que é estabelecido para com os homens, é profundamente dentro da lógica. Então essa distinção, ela é muito clara, ela vai mostrar uma realidade que todos vocês que ouvirem, sendo possuidores de bom senso, vão entender que realmente é algo que tem um fundamento muito lógico, né, para a construção de um ser humano, de um verdadeiro caráter, e se livrando dos tropeços que há por esse mundo afora, das aporias, das heresias. Então vamos lá, vamos ver como é clara essa distinção. O versos é um período composto, evidentemente, por mais de uma oração. Começa assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então veja a lógica. Primeiro, a exortação é para que nós não permitamos sermos enganados por ninguém. Mas nós temos que entender que esta precaução que nós devemos tomar é devido ao fato que nós temos a capacidade de fazer distinção, porque nós somos seres inteligentes. Então o que acontece? Evidentemente que há bons conselhos e maus conselhos. Isso é evidente. Então nós temos que fazer a distinção para perceber o que é o conselho errado que nós estamos recebendo e o que é o conselho bom, fazer a distinção e optar por aquele que é bom. Assim, nós não estaremos permitindo que ninguém nos engane. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Use a sua inteligência. Você é um ser inteligente. Analisa. Se você é um jovem, alguém te chama para cheirar um crack. Ora, isso aí
não há nem necessidade de analisar. Qualquer um pode perceber que isto é um engano, é um mau conselho que você deve refutar, repugnar imediatamente. Então, eu creio que até aqui você entendeu. Você precisa usar a sua inteligência, aprender a analisar e perceber de forma clara, inteligentemente, o que você deve refutar e o que você deve atrair para a sua conduta pessoal, como um conceito bom, né, para a construção de seu caráter. Prosseguindo. Aquele que pratica a justiça é justo. Ora, é tão fácil de entender a lógica de tudo isto. Porque ele quer dizer assim, evidentemente que todo ser humano que vem caminhando por esse mundo, no transcorrer da história da sua vida, ele está no meio do mundo, de uma humanidade onde o que nós mais encontramos é injustiça, maus conselhos. Então é com muito mais facilidade que o ser humano, de uma forma em geral, se habitua a cometer erros, cometer infrações. Então, aí, segundo o que eu pude entender aqui, de repente, você conhece o ensinamento do Cristo, percebe que é realmente o ensinamento correto, e você começa a praticar o ensinamento do Cristo, você começa então a praticar a justiça. Não que você se torne um ser perfeito, santo, em definitivo, mas você optou agora pela prática daquilo que é bom, daquilo que vai enaltecer o teu espírito, daquilo que vai poder ser algo de útil para a sociedade de uma forma em geral. Então você está praticando a justiça. Agora você é um ser justo. Você não vai errar mais, cometer erro de livre e espontânea vontade. Você pode até errar de uma forma imperceptível, mas imediatamente você pede perdão, você pede perdão até pela sua própria consciência e trata de consertar imediatamente. Então você está sendo um indivíduo que agora está caminhando pela linha da direita universal. A direita da universal que eu considero é a direita da verdade, das boas construções, da equidade, da justiça e etc e tal. Então, até aqui vocês entenderam. Aquele que pratica a justiça é justo. Se você está nesse caminho agora, você é um ser humano que saiu da linha que conduz o ser humano para o vale da sombra da morte. Você sai deste lado, passa por outro lado e começa a trabalhar fusionado com Cristo, com os seus ensinamentos, né? Então vamos lá. Assim como ele é justo, você é justo. É a exortação do apóstolo João aqui, né? Depois de termos entendido, estamos praticando o que eu acabei de expor, complementa com esse texto. Assim como ele é justo, você também agora passa a ser justo. Ele quem? O Cristo. Só que uma diferença é que o Cristo é absolutamente justo. Ele é totalmente justo. Nele é impossível que seja encontrada uma injustiça, um erro, uma falha. Ele não é tentador de coisas más. Do Cristo você somente poderá extrair coisas boas. Do Cristo você somente poderá perceber valores positivos, valores que acompanham a verdade, como o amor, né? Como a perfeição, como a beleza e etc e tal. Então, prosseguindo. Aquele que pratica, agora vamos para a característica do outro, do adversário. Vamos para a característica dele. Vocês vão perceber que em tudo há um contrário. E o contrário, esses contrários se repugnam. Eles se repugnam.
Por exemplo, aqui o Cristo é a verdade, Satanás é a mentira. Então poderemos começar a entender que a verdade e a mentira não fusionam. É impossível você encontrar a mentira com a verdade, e é impossível você encontrar a verdade com a mentira. Onde está a mentira, não se pode encontrar a verdade. Onde está a verdade, não se pode encontrar a mentira. Então, essas explicações é para que você entenda com mais facilidade. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Você está percebendo a lógica de tudo isto? O indivíduo que pratica o pecado de livre e espontânea vontade, habituado a ele, como uma parte da sua natureza, ele não pode de forma alguma ter um nexo com o Cristo. Ele está desconectado completamente com o Cristo. Ele está conectado com Satanás porque ele faz a vontade do diabo. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Eu creio que vocês estão entendendo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, não procede de Deus. É impossível, de forma alguma poderemos imaginar que o pecado que ele está praticando, a inspiração dele está vindo de Deus, de forma alguma. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. A palavra vai expondo de uma forma clara, de uma forma nítida. O ser humano é um ser inteligente, podemos perceber isso com facilidade. Para isso se manifestou, mas para isto, contra ele, se manifestou o Filho de Deus. Porque imediatamente eu entendo que se o Filho de Deus não tivesse se manifestado para barrar esta obra satânica de Satanás, que destrói a humanidade, que leva o homem para o abismo, para a destruição definitiva do seu próprio ser, se o Cristo não tivesse se manifestado, não haveria alternativa de vida eterna e de salvação para o ser humano. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, o vídeo já está ficando um pouco longo, mas até aqui já deu para que todos possam ter entendido, embora a argumentação possa se estender ainda por longos instantes, para explanar ainda detalhes que são necessários para a nossa melhor compreensão. Mas até aqui eu expus esses detalhes para que todos vocês possam entender realmente o que é a natureza do Cristo, o que é a mentalidade do Cristo, o que é o pensamento do Cristo. Não tem nada a ver com a nossa natureza pecaminosa. Não tem nada a ver com coisas que normalmente, dentro da lógica, só pode proceder do demônio. Tudo aquilo que vem para destruir, para difamar, tudo aquilo que vem para persuadir a sociedade, a humanidade, o ser humano de uma forma em geral, a cometer coisas erradas, isso não procede de Deus. Então, queridos, eu creio, entendi que vocês também puderam perceber que Deus, nós temos que pensar da seguinte maneira: ou é ou deixa de ser, ou é Deus ou é o diabo, um dos dois, né? Nós não temos nada a perder nesse mundo. Nossa vida aqui é transitória, já cansei de falar, é nascer, viver e morrer. Então cabe a nós agora usar essa inteligência, 186 bilhões de neurônios que Deus colocou aqui no nosso cérebro, né? Para que, através da inteligência, do trabalho deles, né, de acordo com a nossa vontade, optarmos pelo que é certo. Então não vamos ser idiotas nem cretinos para conosco mesmo. Vamos optar por aquilo que é verdadeiramente inteligente, sábio, benévolo, bom, demonstra o amor absoluto para conosco, a raça humana. Optem-se pelo Cristo, e que esse Cristo
esteja com todos vocês, vos abençoando.